Olhei aqui no livro de Êxodo, capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 29. Com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra. O Eterno manda Moisés levantar o tabernáculo. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Referência do versículo 2, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Contexto da palavra: o Eterno chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 2: E fará-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. O versículo 3 do capítulo 40 de Êxodo: E porá nele a arca do testemunho, e cobrirá a arca com o véu. Referência do versículo 3, livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 33. Pendurará o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali, dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. O versículo 4 do capítulo 40 de Êxodo: Depois meterá nele a mesa e porá em ordem o que se deve pôr em ordem, e nela também meterá nele o castiçal e acenderá suas lâmpadas. Versículo 5: E porá o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurará a coberta da porta do tabernáculo. Referência do versículo 5, de Êxodo, capítulo 40, versículo 26. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, nas bordas do manto, a roda para ministrar, como o Senhor ordenará a Moisés. O versículo 6 do capítulo 40 de Êxodo: Porém, também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Versículo 7: E porá a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porá água. Referência ao versículo 7, livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 18. Contexto da palavra: a pia de cobre. Versículo 18: Fará também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porá entre as tendas da congregação e o altar, e deitará água nela. Versículo 8 do capítulo 40 de Êxodo: Depois porá o pátio ao redor, pendurará a coberta à porta do pátio. Versículo 9: Então tomará o azeite da unção e ungirá o tabernáculo e tudo o que há nele, e santificará com todos os seus vasos, será santo. Êxodo capítulo 30,
versículo 26. E com ele ungirá a tenda da congregação, a arca do testemunho. O versículo 10 do capítulo 40 de Êxodo. Ungirá também o altar do holocausto, todos os seus vasos, e santificará o altar. E o altar será uma coisa santíssima. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 36. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para expiações, e purificará o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirá para santificá-lo. Versículo 11 do capítulo 40 de Êxodo. Então ungirá a pia, a sua base, e santificará. Versículo 12. Fará também chegar Arão, seus filhos, à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. No livro de Levítico, capítulo 8, versículo 1 e o versículo 3. Contexto da palavra: consagração de Arão e seus filhos. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos e o azeite da unção, como também o novilho da expiação e do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmo. Versículo 3. Ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. O versículo 13 do capítulo 40 de Êxodo. E vestirá Arão os vestidos santos, e ungirá e santificará, para que me administrem o sacerdócio. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 41. E vestirá com ele Arão, teu irmão, e também seu filho, e ungirá, e consagrará, e santificará, para que me administrem o sacerdócio. O versículo 14 do capítulo 40 de Êxodo. Também fará chegar seus filhos, e ele vestirá a túnica. Versículo 14. E também fará chegar seus filhos, e ele vestirá a túnica. Versículo 15. E ungirá com ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio e a sua unção, e ele será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Referência no livro de Número, capítulo 25, versículo 13. E ele e a sua semente depois dele terá o conserto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu eterno, e fez a propiciação pelos filhos de Israel. Versículo 16 do capítulo 40 de Êxodo. E fez Moisés conforme tudo o que o Senhor ordenou, assim fez. Contexto da palavra: o tabernáculo é levantado. Versículo 17. Aconteceu no mês primeiro
no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 1. Contexto da palavra: o Eterno manda Moisés levantar o tabernáculo. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 18 do capítulo 40 de Êxodo. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. Versículo 19. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs as cobertas da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenará a Moisés. Versículo 20. E tomou o testemunho e pô-lo à arca, e meteu os varais à arca, e pôs propiciatórios sobre a arca, em cima. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 16. As varas estarão na argola da arca, e não se tirarão dela. Versículo 21 do capítulo 40 de Êxodo. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenará a Moisés. Êxodo, capítulo 26, versículo 33. E pendurará o véu debaixo do colchete e colocará a arca do testemunho ali dentro do véu. Este é o véu, vós fará a separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Versículo 22 do capítulo 40 de Êxodo. E pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Em Êxodo, capítulo 26, versículo 35. E a mesa porá fora do véu, e os castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porá a banda do norte. O versículo 23 do capítulo 40 de Êxodo. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. Em livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 4. Depois colocará nele a mesa e porá em ordem o que se deve pôr em ordem. E nela também colocará nele o castiçal e acenderá suas lâmpadas. Versículo 24 do capítulo 40 de Êxodo. E pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul.
Êxodo capítulo 26, versículo 35. E a mesa porá fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, do lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa porá a banda do norte. O versículo 25 do capítulo 40 de Êxodo. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenaram a Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 37. E fará para esta cobertura 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirá de ouro. Os seus cochetes serão do ouro, e farei de fundição 5 bases de cobre. O versículo 26 do capítulo 40 de Êxodo. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Êxodo capítulo 30, versículo 6. E porá diante do véu que está diante do altar da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sob o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. E o templo encheu-se com o fumo da glória do Eterno e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Vou ler mais uma vez versículo 8 do capítulo 15 de Apocalipse. E o templo encheu-se com o fumo da glória do Eterno, de Deus, e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. O versículo 29, esse capítulo 40 tem 38 capítulos, não é 29 não, 38. Versículo 29, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjar, como o Senhor ordenara a Moisés. Livro de Levítico, capítulo 16, versículo 2. Contexto da palavra: como Arão deve entrar no santuário. Versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, o teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra
porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. O versículo 30 do capítulo 40 de Êxodo. E pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nele para lavar. Versículo 31. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos, seus pés. Versículo 32. Quando entrava na tenda da congregação e quando chegava ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e o altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. O contexto da palavra, a nuvem cobre o tabernáculo. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. E quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Livro de Número, capítulo 9, versículo 17. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, pois ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava ali, os filhos de Israel assentavam ao seu arraial. Versículo 37 do capítulo 40 de Êxodo. E assim a nuvem, porém, não se levantava e não caminhava até o dia em que ela se levantava. Livro de Número, capítulo 9, versículo 19, versículo 22. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partia. Versículo 20. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, e segundo o dito do Senhor se alojava, e segundo o dito do Senhor partia. Versículo 21. Porém era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, a nuvem se alçava pela manhã, então partia que de dia que de noite, alçando a nuvem partia. Versículo 22. Quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, 1 mês, 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partia, e alçando-se ela partia. Versículo 23. Segundo o dito do Senhor se alojava, segundo o dito do Senhor partia da guarda do Senhor, e tinha cuidado do segundo dito do Senhor pela mão de Moisés.
Versículo 38 do capítulo 40 para terminar de Êxodo. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Não tem esse versículo. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 40, para terminar o livro de Êxodo. O livro de Êxodo só tem 40 capítulos. Livro de Êxodo, capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 38. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica todos com a paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se for da vontade do Senhor, se Ele quiser.